Oi, Miguel, tudo bom? Oi, bom dia, Mauro. Bom dia, Elenira. Tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo, Miguel. Alegria grande te rever, viu? Da mesma maneira, Mauro, um enorme prazer poder É um, conversar. pra- é um prazer grande. Olha, é um prazer grande, o momento é muito difícil, mas tem um recorte de alegria nesse momento, porque se há algo que o Nicoleles continua, desde a época quando nos conhecemos lá atrás, para a instalação do Instituto de Neurociências lá em Natal, é assim, ele continua palmeirense fanático, e com o time dele, com possibilidade de alcançar tríplice coroa ontem, já veio ele ir aqui com o Flamengo para te provocar. Eu Ixi, sei que ele está num momento de grande alegria. Fala, Miguel, bem-vindo, viu? muito obrigado, Mauro. Não, o momento é muito difícil, né? A gente tem que procurar achar pequenas ilhas de alegria onde elas aparecem, né? Apesar de eu ter sido visceralmente contra a volta do futebol no Brasil no meio de uma pandemia fora do controle, né? Inclusive, hoje nós estamos vendo no Reino Unido a possibilidade de que a primeira liga inglesa seja paralisada novamente por causa da explosão de casos, né? Que assola o país lá. A gente se vira para encontrar alguns momentos de paz e tranquilidade, né? O Palmeiras me remonta à minha infância aqui em São Paulo, as minhas idas ao estádio com meu tio, que me inspirou a ser médico e cientista. Então, são boas memórias para a gente tentar navegar pelo turbilhão do momento brasileiro, né? O Miguel Nicoleles vem conversar com a gente na condição de coordenador científico do projeto Mandacaru, coordenador científico, coordenador do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste e uma das pessoas que mais está imersas no tema da pandemia e do combate à pandemia. Então, eu queria começar, Helenira, você me deixar botar duas questões para o Miguel, e aí depois você entra logo na sequência. Acho que tem duas questões, né, Miguel? Primeiro, a gente foi da esperança para a angústia, né? No domingo foi assim, aquela coisa, uau, chegou a vacina, todo mundo festejando, uma grande celebração, e de lá para cá a gente caiu na dura realidade que tem só 6 milhões de doses, que não tem insumo, que a Fiocruz diz que antes de março não chega. Então, eu queria te perguntar, o cenário da vacinação. E o segundo é o cenário da pandemia. O secretário municipal de São Paulo hoje anunciou que semana que vem a perspectiva é aterradora em São Paulo. O Brasil inteiro chorou com as cenas de Manaus. E queria então que você olhasse, falasse para nós um pouco sobre o momento da pandemia e a perspectiva da vacinação. Veja, Mauro, não dá para falar de um sem falar do outro, e não dá para falar da vacinação sem falar da pandemia primeiro, se você me permite, porque Claro, a claro. lógica, a lógica científica tem que ser obedecida aqui, porque nós estamos alertando, né, o nosso comitê nos seus boletins desde novembro, que havia uma sincronização do país inteiro a partir de 1º de novembro, muito provavelmente além das aberturas desenfreadas, né, cada um de um jeito, as eleições, né, a campanha e as eleições geraram um fenômeno populacional que sincronizou todas as regiões do Brasil. E assim, então, nós estamos vendo a região sul e boa parte da região centro-oeste, que tinham sido beneficiadas por um atraso na primeira onda, né? Demorou um pouquinho mais para elas chegarem, 3 meses, né? Elas começaram a dar a partida na segunda onda e sincronizou o país todo, região sudeste, centro-oeste, sul. Então, veja bem, só a região sul sincronizando com o Brasil, você está falando de mais 30 milhões de pessoas suscetíveis que entram na equação, que tinham ficado fora da equação na primeira onda durante 3 meses, aliviando um pouco a demanda, né, dos serviços hospitalares do país. Então, inclusive, eu publiquei uma coluna essa semana no El País, né, onde eu escrevo a cada 15 dias, dizendo que, evidentemente, que a notícia da vacina foi muito boa, muito alvissareira, todos nós estávamos esperando, demorou demais, né, o processo, evidentemente, mas o Brasil precisa de muito mais do que vacinas nesse instante para evitar múltiplas Manaus por todo o país. Elas, aliás, já estão acontecendo em pequenos municípios da região norte. É como se fosse um dominó, né? Quando você empurra o primeiro dominó, você começa a ver os outros caindo. No Pará, no interior do Amazonas, nós temos grandes preocupações com outros estados da região norte e estão se espalhando pelo Brasil. As notícias de falta de oxigênio não são só de Manaus. Nós tivemos notícias aí de outras cidades no sul de Minas Gerais,
no próprio litoral norte de São Paulo. Enfim, a pandemia está fora de controle e ela não vai ser controlada com a vacinação, nem que ela fosse ideal, nem que nós estivéssemos vacinando centenas de milhares de pessoas por dia a partir de ontem. Nós levaríamos alguns meses para ver um efeito populacional na queda da transmissão do vírus. Então, o que eu escrevi e continuo defendendo é que o Brasil precisa manter e ampliar as outras medidas, que são as únicas que nós temos, né? O isolamento social, uso de máscaras, higienização, e fazer como o Reino Unido fez, né? O Comitê Científico do Reino Unido foi na televisão e colocou o primeiro-ministro da Grã-Bretanha na parede e falou, olha, se não fechar o país em 2 semanas, o país colapsa. O sistema de saúde britânico, que é um dos mais tradicionais, como você sabe, Mauro, foi um dos primeiros a ser criados no mundo, sistema público, né, de saúde, e hoje está à beira de um colapso, né? Cidades que aqui no Brasil todo mundo considera como acima de qualquer discussão, Los Angeles, muito próximo de um colapso hospitalar nesse momento, tá? Então, o Brasil precisa ainda manejar a pandemia, e as notícias que você leu, Mauro, que você falou agora há pouco, né, falta de insumos, nós sabíamos de tudo isso, né, não foi nenhuma novidade para nós, cientistas, isso era algo que estava, né, sendo debatido há muitas semanas, e, evidentemente, como nós não temos uma comissão nacional de combate ao coronavírus, nós não temos como qualquer país hoje tem, né, a mesma comissão equivalente ao que foi criada no Nordeste para o país todo, essas questões não foram equacionadas da maneira que deveriam. Então, eu ainda acredito que os governantes precisam prestar atenção e esquecer que o lockdown não é palavrão. No Brasil, ele virou palavrão, né? Porque todo mundo morre de medo de falar a palavra e assumir o que é patente entre a comunidade científica de que, em condições com taxas de ocupação acima de 80% e curvas crescentes de casos e óbitos, você precisa fechar. Não tem saída. Foi o que a Grã-Bretanha fez e foi o que a Merkel fez na Alemanha. E hoje, vocês devem ter visto, né, ontem à noite, ela reforçou o lockdown alemão porque saiu fora do controle num dos países que teve o melhor manejo da primeira onda. Então, a crise é muito grave, muito séria, e mesmo que a vacinação tivesse, né, no padrão Brastemp, a gente teria que fazer essas medidas outras para conter a taxa de transmissão que está elevadíssima. E em São Paulo, o que você está dizendo é que o lockdown é urgente no Brasil, então? É urgente, e é nacional, e o que o secretário de Saúde falou de São Paulo, me desculpe, nós sabemos desde final de novembro, tá? E temos falado, não só nós, outros cientistas, outros comitês têm falado da situação do Sudeste, e principalmente São Paulo. E veja o que o prefeito de Belo Horizonte fez. Tomou uma atitude absolutamente correta, né? Corajosa, correta, e fez o correto, porque ele viu que Belo Horizonte não ia dar conta. Entendi. Helenira, por favor. Não, estou muito chocado, porque... E, por outro lado, de fato, você traz uma questão para nós, né, Helenira, Miguel, que é essa situação, que as pessoas talvez não entendessem antes de apertar o nosso calo aqui no Brasil, né? Todo mundo estranhando. Começou a vacinação na Inglaterra e eles decretam lockdown. Né? Pareceu um paradoxo naquele momento para a gente olhando à distância. Mas agora, aqui para nós que começou a vacinação, está claro. A vacinação começou e a situação está piorando, né? E hoje a OMS só reforçou isso, né? Dizendo que o Brasil é o país de maior gravidade no que tange a crescimento de casos no mundo, né? E nós estamos falando isso há meses. E a gente precisa ser ouvido como os cientistas da Inglaterra foram ouvidos. No que os cientistas foram na BBC ao vivo para o país todo, no dia seguinte o primeiro-ministro deu uma volta de 180 graus, né, e decretou o lockdown do país. Sim. Helenira. Então, queria agradecer ao Mauro o convite, dar boa tarde aí, professor Nicoleles. Vou tietar primeiro, eu sou uma admiradora, eu li todos os seus livros, eu te persigo. Eu uma vez tentei ir lá no Instituto, porque eu acho que o trabalho que você faz como pesquisador de neurociência, mas como divulgador da ciência, defensor da ciência no Brasil, é uma questão ímpar, né? Essa coisa de defender o ensino de ciências para todas as pessoas, a forma de fazer isso, eu acho que é fenomenal. Eu queria também marcar a minha solidariedade às 210 mil famílias que perderam seus entes queridos nesse processo. Eu li o artigo que você publicou hoje, essa semana, né, uns 2, 3 dias atrás, no El País,
E uma das coisas que você diz é que Manaus dá o recado para o Brasil, eu sou você amanhã. E a gente tem conversado com as pessoas de que é muito difícil compreender o que significa o colapso do sistema de saúde, né? Compreender o que é, quando o sistema colapsa, o que significa para a sociedade. Porque não é uma questão de, se você tiver Covid, você não vai receber atendimento. É um processo muito mais complicado. E aí, por uma questão até pedagógica, eu acho que é importante explicar para as pessoas. Então, eu queria te pedir para fazer isso. Mas queria também te fazer uma pergunta que tem me preocupado muito, que é bastante científica, que eu fiquei com uma preocupação, porque olhando para Manaus, quando eles começaram a transferir os pacientes, eu comecei a pensar, gente, vão espalhar a nova cepa para o país inteiro. E ainda que, obviamente, a prioridade tem que ser salvar as pessoas, então não estou dizendo que não devia ser feito, a gente não devia tomar um cuidado extra. E uma terceira questão relacionada com essa daqui a pouco vai ter para onde transferir? Porque se isso se espalha, vai transferir de onde para onde se tudo vai estar colapsado? Não, muito obrigado, Helenira. As suas perguntas estão todas encadeadas num assunto que eu acho que você vai, na hora, sincronizar com o meu pensamento, que é a falta do conhecimento geral no Brasil do que é o método científico, de como funciona o sistema de saúde, quais são as implicações de você ter uma perda, um colapso, como a gente usa, né, do sistema de saúde. Veja bem, até hoje de manhã, quando eu tinha lido, você já tinha quase 500 pessoas em fila para leitos de UTI em Manaus, né? Mas quando a gente viu a situação de Wuhan, você deve lembrar o ano passado na China, né? Todo mundo, coitados dos caras, tá, mas é Wuhan, é lá do outro lado do mundo. Aí explodiu Bérgamo, né? E todo mundo, meu Deus, que coisa, nós vimos imagens de Bérgamo, todo mundo. De repente explode Manaus, em março do ano passado. Manaus é aqui, é aqui do lado, a nível global é aqui do lado, tá? E como você bem falou, numa sociedade moderna altamente conectada por vias aéreas, né, como é o Brasil e o mundo como um todo, eu tenho quase certeza que essa variante de Manaus já espalhou, né, pelo Brasil, como já espalhou a variante britânica, né? Em final de novembro, nós chegamos e fizemos um alerta e imploramos que o espaço aéreo brasileiro internacional fosse fechado, porque naquela época era a Europa que dizia para o Brasil, eu sou você amanhã, né? A segunda onda europeia, nós fizemos um apelo pelos nossos boletins, eu falando com todo mundo que eu podia na imprensa, tem que fechar o espaço aéreo brasileiro, porque nós vamos receber essa variante. Bom, recebemos, né? E aconteceu o que está acontecendo. A primeira pergunta, eu acho que responde às outras. Então, vamos lá. Quando você começa a ter um colapso, né, ele novamente, é um dominó. Porque primeiro você começa a não conseguir atender as pessoas nos hospitais. Você não consegue levar as pessoas mais graves para atendimento. Ninguém soluciona uma pandemia nos hospitais. A pandemia tem que ser solucionada na trincheira, na linha de batalha, na casa das pessoas, nos lugares de emprego, no transporte coletivo, onde o vírus se espalha. É ali que você ganha a guerra. Por isso que o nosso comitê tinha sugerido, e em vários estados foram criadas, brigadas emergenciais de saúde, para que profissionais da saúde da família fossem direto na casa das pessoas, ver quem precisava ser isolado, ver quem precisava de tratamento, né? Essa era a forma de você combater, para a gente não chegar nessa situação limite. Quando você chega na situação limite, quando o sistema colapsa, você começa, primeiro, a ter uma explosão de óbitos. As pessoas começam a morrer rapidamente porque você não tem para onde ir, você não tem cuidados, você não tem médicos, você não tem oxigênio, né? Aí você começa, junto com esse colapso hospitalar e o colapso que é muito próximo dele, que é o colapso de insumos médicos que nós estamos enfrentando, que não é só oxigênio, tá? Está faltando medicações básicas em vários lugares do país, está faltando profissionais, muitos profissionais sofreram de Covid, um número muito alto veio a falecer, lamentavelmente, um número muito alto tem problemas crônicos, alguns saíram da linha de frente, então você começa a não ter nem pessoas para abrir novos leitos, tá? Então você não tem leito, você não tem insumo, você não tem gente. Aí você começa a ter efeitos secundários gravíssimos. Você começa a pressionar o sistema funerário. Você começa a não ter como manejar, né? Como aconteceu em Guayaquil, vocês devem lembrar das imagens, você não consegue dar conta do número de vítimas, né? E isso aconteceu em 1918, em várias cidades americanas.
Filadélfia, Nova York, Boston. E o que acontece? Quando você não dá conta, começam a aparecer outros tipos de infecções. Infecções bacterianas, você começa a contaminar o lençol freático, você começa a ter toda sorte de outros eventos que multiplicam o impacto da primeira epidemia, que era uma epidemia, né, viral. Você começa a ter uma cascata de eventos, e é isso, quando a gente faz esse alerta, o Comitê Científico do Nordeste fez esse alerta em outubro, novembro, é porque todos nós conhecemos esses cenários. Eu estudei a pandemia de 18 de trás para frente, para conhecer todos os detalhes do que aconteceu lá. E nós todos estudamos a dinâmica das últimas pandemias, que não foram, né, nessa magnitude, virais, para ver quais são as vulnerabilidades e quais são as vantagens que nós teríamos em combater a pandemia de um jeito X. Né? Então, essa é a resposta à sua primeira pergunta. Você começa a ter um efeito em cascata, e aí não tem como parar. E as cidades, veja só que coisa, as cidades americanas de 1918 que fecharam, que fizeram o lockdown na época que dava para fazer, foram as que melhor saíram da crise da pandemia e se recuperaram economicamente muito mais rapidamente do que as cidades que decidiram deixar a influenza, né, censurar a informação, porque os Estados Unidos estavam numa guerra e o presidente americano não queria divulgar as informações, por isso que a gente chama de gripe espanhola, porque a Espanha era o único país com liberdade de imprensa na época que falou do que estava acontecendo, né? Mas as cidades que não fizeram lockdown, não fizeram a proteção da vida como prioridade, vida humana, saíram muito pior economicamente, apesar que elas apostaram na manutenção das economias, tá? Então essa é a segunda. E a questão da variante, nós temos, você colocou, eu falo quando eu escrevo no meu Twitter, que tem frases que são no nervo e de bico, né? Você acabou de dar uma no nervo e de bico, porque daqui a pouco não vai ter para onde transferir. Nós temos o país inteiro com taxas de UTI chegando a 90%, acima de 80%, que é um nível crítico, em todas as regiões do país. Nós temos que ajudar, evidentemente, se Manaus não tem como dar conta de pessoas em estado crítico, nós temos que transferi-las e salvar essas vidas. Mas tem jeitos e jeitos de fazer isso, né? E nós tínhamos que ter tido um planejamento, né? Só que daqui a pouco, como você falou, nós corremos o risco de não ter para onde mandar essas pessoas, porque os possíveis recipientes vão estar em situação próxima de colapso também. E é por isso que eu e o nosso comitê fizemos esse alerta, né, de que essa situação é muito grave, potencialmente mais grave do que a primeira onda. Sim, Miguel, essa realmente é uma questão fundamental, que é o caráter de gravidade, mas a gente está vivendo um paradoxo, que dá uma sensação de que as pessoas cansaram da primeira onda, né? Elas cansaram do isolamento, e a situação a segunda onda parece ser mais grave do que a primeira, e as pessoas relaxaram, né? O que eu vejo é as pessoas usando menos máscara, saindo mais à rua, né? A gente vive um ambiente de contrassenso nesse momento, né? Mas é nesse momento que a liderança tem que se impor, né? Como dizia Winston Churchill, liderar é falar para as pessoas aquilo que elas não querem ouvir, porque é o que tem que ser falado, entendeu? Tem certos momentos na vida de um país, e essa é uma grande bifurcação, na minha opinião, na vida do Brasil, onde é preciso liderar, é preciso demonstrar o que a ciência está mostrando claramente, objetivamente, sem nenhum viés, né? Qual é a gravidade e o que tem que ser feito. Eu comentei outro dia com um amigo que é incrível que no Brasil a gente às vezes tem a sensação que o hedonismo se transformou em algo mais poderoso que um instinto de sobrevivência. Uhum. Né? Então, as pessoas estavam dispostas a participar de festas no final do ano, e provavelmente agora no Carnaval nós vamos reviver esse cenário, dispostas a se aglomerar, a comemorar como se não houvesse amanhã, esquecendo que se elas não ficassem doentes ou infectadas, elas podiam transmitir para os seus entes queridos, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus avós, pais, mães, e aconteceu. Aconteceu isso no Brasil. Não só no Brasil, tá? Mas aconteceu aqui numa escala que nós estamos começando a ver nesse momento, hoje,
Nós estamos começando a ver o reflexo dessas festas de final de ano nas curvas, né, de casos, de óbitos e de internação pelo Brasil. E eu sei que é difícil. Eu também estou aqui há 10 meses. Eu fui pego de surpresa aqui no Brasil, vim visitar minha mãe e, de repente, não pude sair do Brasil, o espaço aéreo fechou, não tinha como sair, comecei a trabalhar, né, na pandemia, né, em tempo integral. Estou aqui há 10 meses em São Paulo, sem sair daqui. Né, conto nos dedos os eventos em que eu pus a cara para fora do meu prédio aqui, né, para comprar alguma coisa, para poder sobreviver, mas a gente tem que ganhar essa batalha da comunicação. A batalha da comunicação, na minha opinião, ela é tão grave, tão importante do que a batalha sanitária. Porque quando você perde a narrativa, e quando você não lidera a narrativa, vocês sabem melhor do que eu, Mauro, Helenira, né? Eu escrevo no meu livro, nesse último livro que eu publiquei, o papel relevante do vírus da informação. Ele é um vírus tão deletério como a gente viu nos Estados Unidos e está vendo no Brasil, como o vírus real, o vírus, né, organismo biológico. Porque ele matou um número muito grande de pessoas no mundo todo. A desinformação e esse vírus da desinformação matou muita gente. E nós perdemos a narrativa aqui no Brasil, porque tudo foi muito confuso. Cada um atirou numa direção, né? Então, a pessoa comum que ouve as mensagens, as mensagens conflitantes, né? Ela fala, bom, por que eu vou me importar se fulano, que é tão importante, não está se importando? Ou, por que eu vou fazer o lockdown se o meu governador de São Paulo disse que não precisa? São Paulo nunca fez um lockdown verdadeiro. E a cidade de São Paulo, no começo da pandemia, segundo estudos que nós fizemos e estão sendo revisados para publicação, foi responsável, nas primeiras 3 semanas da pandemia, por 85% do espalhamento dos casos. Porque é o maior aeroporto internacional do Brasil e é o maior hub aeroviário e rodoviário do país. Então, né, chegaram os casos aqui, eles começaram a infectar pessoas na cidade e daqui foi para o resto do país. Né? Agora, você traz uma questão dramática, né? Porque você diz, precisamos de liderança para enfrentar. Onde está a liderança? Estamos no momento em que o que mais escasseia no país é liderança. Estamos num momento realmente dramático. Agora, no meio, né, no momento dessa situação, a gente tem o Ministério da Saúde saindo com um aplicativo falando de kit Covid, né, do tal do tratamento precoce, de cloroquina, ivermectina, nesse momento exato em que acontece essa crise. Por sinal, hoje saiu finalmente, creio que também há um enorme atraso das entidades médicas, impressionante esse atraso. Finalmente, hoje, saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, em conjunto com a Associação Médica Brasileira, mas o Conselho Federal de Medicina continua calado, emitiram uma nota para rechaçar a existência do malfadado tratamento precoce contra a cloroquina. Inclusive, um dos diretores da Sociedade Brasileira de Infectologia relatou no domingo, quando começou a vacinação em São Paulo, que tanto ele quanto a diretoria toda da sociedade estão sofrendo ameaças de morte seguidas dos negacionistas, né? Posso complementar, Mauro? Só tem uma pergunta que eu sempre me fiz, doutor Nicoleles, que é sobre fazer um dos medicamentos. Porque medicamento contra verme, contra piolho, eu acho que tem um impacto na saúde pública menor, né? Não faz diferença para tratar, tem um impacto na esperança que as pessoas criam, mas não tem um impacto mais objetivo do ponto de vista do corpo. Mas tem um antibiótico nessa lista. E do ponto de vista desse colapso que a gente estava discutindo, antibiótico é uma coisa que, se você dá em massa para todo mundo, você cria bactéria resistente, né? Então, eu fiquei preocupada além desse absurdo todo, né? Aqui o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, estava fazendo propaganda pedindo iluminação pública no aeroporto, não fala de pandemia. Eu falei, como é que pode, né? Mas, além desse impacto e dessa omissão das entidades médicas, eu me preocupei com esse fato objetivo, né? Pode ter um impacto, esse negócio da azitromicina para todo mundo, inclusive nesse colapso de ter bactéria resistente e aí as pessoas ainda ficarem pior. E também, para emendar ainda nesse assunto, para a gente compreender a pandemia, as aulas presenciais que aconteceram em Manaus podem ter tido um papel tanto na ampliação e na
crise, quanto nessa criação de nova variante, porque teve tanta gente andando, né? E, por exemplo, em São Paulo dá para ver que o único isolamento, o único lockdown que teve foi escola e universidade fechada, né? Não sei o que o senhor pensa sobre isso. Não, sem dúvida. Primeiro fato, o antibiótico sendo usado sem necessidade em grande escala vai exatamente no que você falou, Helenira. Você induz a criação de bactérias multiresistentes, que é um problema gravíssimo no mundo todo, no Brasil é muito sério, nos Estados Unidos também. Então, esse é um problema básico, né? Todo médico que sabe o que está fazendo, fica de cabelo em pé ao ver antibióticos sendo usados sem necessidade, sem nenhum efeito, porque só vai induzir isso a longo prazo, a médio prazo hoje em dia, e é muito difícil você introduzir um novo antibiótico no mercado, leva décadas para você descobrir uma nova droga, né, que não tenha uma resistência. Inclusive, antibióticos que, quando eu era aluno de medicina, me graduei, que eram de reserva, eram antibióticos deixados de reserva para infecções muito resistentes, hoje, né, 30 e tantos anos depois, desapareceram como opção. Então, eu vi na minha própria vida profissional várias drogas que eu usava para prescrever quando eu estava na faculdade de medicina, né, junto com os residentes, professores, que eu via sendo prescrita, né, eu mesmo não prescrevia, né, mas sumiram, desapareceram. Essa é a primeira questão né, correta. Na Inglaterra, eu não sei em Manaus, mas na Inglaterra já começou esse debate, tá? De que a abertura das escolas que foi feita correndo, né, pelo governo federal, o governo britânico, o primeiro-ministro, Boris Johnson, pode ter sido um fator fundamental dessa segunda onda avassaladora que está correndo pelo país. Eu vi vários comentários na mídia inglesa, onde eles, né, vários pesquisadores levantam essa questão, e está sendo extremamente influente na Alemanha, na própria França, que também abriram suas escolas, né, e nos Estados Unidos, onde a abertura foi feita de uma maneira completamente maluca, no meu estado, onde eu moro há 30 anos, de uma maneira completamente doida em vários lugares, e de repente, né, Texas, Flórida, Califórnia, veja a situação de Los Angeles, né, explodiu, completamente fora de controle. Então, esse é um debate que está ocorrendo nesse instante. E talvez nós tenhamos tido um efeito, sem dúvida, eu acho que tivemos, benéfico, das escolas terem sido suspensas na maior parte do Brasil, né, provavelmente em todo o país, só que em alguns lugares elas abriram, como você mesmo mencionou, em Manaus. E esse eu tenho certeza que existem epidemiologistas nesse momento estudando essa questão avidamente, né, para tentar mapear, tracear, porque o problema do Brasil também é que nós criamos todas as várias formas de tentar atuar na epidemia, mas nós não criamos, a nível nacional e mesmo regional, uma das coisas mais importantes que os países que tiveram uma boa resposta à primeira onda da pandemia fizeram, que foi rastrear os contatos de quem estava infectado. A Coreia do Sul foi espetacular nisso, a própria China, a Alemanha teve um bom sucesso, e conseguiram. A Coreia do Sul conseguiu segurar, né, a pandemia durante quase um ano. Agora eles estão tendo alguns casos, mas eles rastrearam de uma maneira obsessiva, compulsiva, e funcionou, né? O Vietnã também, né? O Vietnã. O Vietnã é um mistério por várias razões. Eu tenho várias hipóteses por causa o que aconteceu na África e no Vietnã, inclusive uma delas é alvo de um trabalho que nós submetemos, né, potencial reação cruzada com a dengue. Nos países que tem muita dengue, houve uma taxa bem menor de coronavírus nessa primeira onda, né? Então, nós fizemos um estudo a nível mundial e reproduzimos os resultados que nós encontramos no Brasil para quase 80 países, né, mostrando essa relação inversa entre onde o dengue é endêmico e o que aconteceu com o coronavírus. Mas eu tenho com certeza da Coreia do Sul, eu olhei com cuidado né, os métodos de rastrear, que são excelentes. A própria China fez isso muito bem, e nós não fizemos, né? E vejo que o que aconteceu, né, com essas festas, por exemplo, de final de ano, se perdeu completamente o controle do espalhamento do vírus. E por isso que eu continuo falando para todas as pessoas que querem ouvir, que nós acreditamos piamente, eu acredito piamente, que nós temos que investir na comunicação,
com a população de que o isolamento social tem que voltar, que o Brasil tem que apoiar financeiramente as pessoas para poderem ficar em casa, que não trabalhem em atividades essenciais. Nós temos que continuar usando máscaras, nós temos que continuar fazendo toda aquela higienização, né, porque não vamos dar conta em 2021, o ano todo. Eu não estou falando mais do que eu pensava em julho do ano passado, que em 2021 nós íamos ter essa crise controlada. Eu estou começando a achar que 2021 já está indo, né, para o buraco. Então, é a batalha da comunicação, né, combater as informações falsas, né, tratamento precoce que não existe, drogas que não têm efeito algum, que o mundo inteiro já abandonou, né, tudo isso precisa ser combatido. Eu não sei se vocês viram a notícia que com a saída do Trump do Twitter, mais de 70% das informações falsas nas redes americanas, né, desapareceram. Ou seja, olha o impacto que um indivíduo hoje em dia tem, claro que é um indivíduo numa posição de poder muito grande, né, mas olha o impacto do que um disseminador de fake news tem no mundo, não é só nos Estados Unidos, no mundo, né? Estamos conversando com o professor Miguel Nicoleles, neurocientista, coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, e eu vou propor agora, Miguel e Helenir, uma rodada de perguntas da comunidade. Acho que perguntas, algumas muito pontuais, mas acho que escutar a pergunta das pessoas comuns é chave para poder ultrapassar essa onda de dúvidas, angústias e temores também, né? O Jonatas Marcelino, ele pergunta, o que houve para a vacina Sputnik que vinha para o Nordeste e acabou não vindo? E ele diz aqui, os cientistas precisam ser ouvidos. Bom, nós não recebemos nenhuma informação do consórcio Nordeste sobre as tratativas da Sputnik. O comitê científico não foi informado, então eu não posso te dar nenhum dado, né, porque o meu trabalho e o trabalho do comitê se baseia em informações que chegam a nós. Nós não temos informações da fase 3 russa, eu desconheço os dados, né, não estão publicados e não chegaram a nós, e eu só estou acompanhando pela imprensa o debate com a Anvisa, então eu lamento não poder falar muita coisa. Eu conheço a vacina, estudei o que foi feito, conheço o adenovírus humano que foi usado como vetor, né, diferente da vacina de Oxford, que é um adenovírus de chimpanzé, né, tem uma diferença aí, né, mas, infelizmente, eu não tenho mais informações do que a gente tem pela imprensa, porque não nos foi comunicado nada. A Heloísa Fernandes, ela está dizendo, primeiro, obrigada pelo seu trabalho. Estou isolada desde março. Minha neta de 6 anos teve Covid-19 em outubro. Ela, não sei se eu perguntei exatamente, ela ainda tem anticorpos, ela pode vir me visitar? Então, veja, eu não faço recomendações médicas, porque apesar de ainda ter CRM, eu não pratico medicina há 36 anos, né? Então, eu seria muito irresponsável você conhecer os detalhes desse caso, de qualquer recomendação numa questão de vida ou morte, né? Porque uma pessoa de repente visita outra, né? Eu só posso dizer uma coisa, eu fiquei 10 meses fechado aqui, né? E continuo fechado, e só fui ver minha mãe ontem, depois de todos nós temos certeza, e só fui eu, ninguém mais da nossa família, depois de quase um ano sem ver minha mãe, porque eu tinha certeza que eu não estou infectado, e ela, evidentemente, não, e ninguém que entrou em contato com ela teve qualquer, né, risco de infecção. Então, eu sempre tenho muito cuidado em recomendar qualquer coisa na área médica, porque eu não pratico medicina. Eu sou apenas um mero neurocientista, né? Ana Martel pergunta, professor, por que aqui em João Pessoa, que faz parte do consórcio Nordeste, a cidade relaxou as normas de prevenção? Inclusive, as escolas públicas abriram ontem, não sabia disso. Péssima notícia em relação a João Pessoa. Eu sabia, infelizmente, abriram, mas aí eu dirigiria a pergunta ao governo da Paraíba, né? Eu não posso... O comitê não decide nada, o comitê científico, né? Ele não opera, ele só recomenda. Ele só faz recomendações e sugestões e apresenta cenários usando as melhores práticas científicas. A gente não tem nenhuma intervenção do ponto de vista operacional, né? Então, acho que essa pergunta tem que ser respondida por quem tomou a decisão, né? Certamente não é a recomendação do comitê nesse momento
a abertura de escolas ou relaxamento social. Pelo contrário, né, nós estamos defendendo a posição oposta. Sim. Professor Miguel Nicoleles, uma questão antes, Helenira, já te devolvo, que é em relação exatamente ao consórcio Nordeste. Essa foi uma questão que apareceu aqui no Giro das 11, inclusive, foi o que motivou a ideia de lhe convidar aqui para um esclarecimento em relação a esse assunto. O que a partir do início da vacinação com a vacina chinesa em São Paulo, não haveria condição de uma reunião dos estados nordestinos, né, que afinal estão organizados no consórcio Nordeste, ter tido uma iniciativa similar à de São Paulo com o Butantan e ter caminhado desenvolvendo uma vacina, ou pelo menos ter tido um acordo com São Paulo para garantir uma produção de vacinas aí para a região Nordeste? Enfim, como é que a questão da produção de vacinas esteve ou está colocada no consórcio Nordeste? Então, nós fizemos uma sugestão no nosso Boletim 13, nas conversas anteriores. O Boletim 13 foi publicado dia 18 de dezembro, né? Que, para isso, o Brasil precisaria de uma comissão nacional envolvendo todos os governos de Estado, não só de uma região, porque, veja, não adianta você solucionar uma região, vamos lá, você vacina todo o Nordeste, maravilha, tal, mas você deixa o resto do Brasil sem vacinar. Né? O fluxo de pessoas do Brasil pelas rodovias, pelos aviões, por todos os meios de transporte, traria, né, outras variantes, traria outros problemas para as regiões que tivessem, ou uma região que tivesse solucionado o seu problema. Mesmo antes da vacina, a gente já mostrou em estudos de fluxo pelo Brasil que o Brasil tem que resolver o seu problema de uma maneira conjunta. Então, nós propusemos, o comitê propôs, a criação de uma comissão nacional emergencial de combate ao coronavírus e para, né, edificar um plano nacional de imunização de comum consenso com todos os governos do Estado. Isso foi publicado, foi comunicado, o consórcio recebeu, evidentemente, esse boletim antes da publicação dele, e foi essa a nossa recomendação. De lá para cá, nós não tivemos nenhum contato, né? Eu fui convidado para algumas reuniões, mas a reunião não ocorreu, por exemplo, com o Ministério da Saúde, que estava agendada. Eu tinha todo um trabalho para apresentar, passei o fim de semana produzindo esse trabalho, da situação da pandemia e do que poderia ser feito a nível nacional, mas infelizmente a reunião foi cancelada e eu não tive essa oportunidade. Então, Mauro, essa é uma questão que as pessoas precisam ficar muito claras. O Brasil não tem tradição desse diálogo científico gestor. Né? É um troço que está sendo criado ao longo dessa crise, porque o Brasil, diferente dos Estados Unidos, da Inglaterra, não tem uma assessoria científica permanente dos governos federais ou estaduais. No meu estado, que é um estado pequeno lá nos Estados Unidos, onde eu moro, a Carolina do Norte, existe um comitê que assessora o governador continuamente. Tá? Em alguns estados é mais informal que outros, mas vocês viram hoje, com a posse do novo presidente americano, pela primeira vez ele vai elevar um cientista do comitê de apoio, né, da Casa Branca, que tem um cientista que senta do lado do escritório do presidente, continuamente oferecendo, né, assessoria científica para todos os problemas do mundo. Esse posto vai virar um posto a nível de gabinete agora. Vai virar como se fosse um ministro, né? É a primeira vez que os Estados Unidos faz isso, mas os Estados Unidos, todo o presidente, com exceção do Trump, teve um comitê, uma pessoa que tinha um grupo de cientistas assessorando continuamente. Então, esse diálogo é muito, né, bem conhecido lá. Inclusive, eu fiz vários treinamentos na minha universidade, ao longo dos meus 30 anos lá, de como conversar com gestores sobre ciência. E aqui no Brasil, nós não temos essa prática. Então, é muito difícil, não é trivial esse diálogo, né, porque a falta do conhecimento do que é o método científico e como os cientistas operam, e como os cientistas tentam, né, fazer o seu trabalho, gera grandes dificuldades de diálogo, né? É animadora que a primeira decisão, né, o dia 1 do Biden está sendo marcado pela volta dos Estados Unidos à OMS, né? Acho que essa é uma grande notícia para toda a humanidade. Isso é muito importante, porque primeiro os Estados Unidos é o maior contribuidor da OMS, e sem os Estados Unidos a OMS perde uma voz importante na comunidade internacional, né? Imagina o desespero dos cientistas brasileiros, né? Eu fico vendo a sua fala aqui, professor Nicoleles, é assim, vocês estão vendo, vocês sabem o que está acontecendo e o que vai acontecer,
e ninguém escuta. Quem tem a chave do poder na mão, e aí estou falando tanto dos governadores e dos políticos negacionistas, mas mesmo aqueles que não são negacionistas também escutam muito pouco, né? Imagino que a situação de vocês seja absolutamente desesperadora, né? É muito difícil, porque toda noite, Mauro, eu olho para números e projeções e eu fico pensando, eu vou para dormir às 2 da manhã, toda noite, pensando que esses números vão ser vidas perdidas daqui a alguns dias, tá? E eu vejo isso há 10 meses, todos os dias, sem parar, né? 10, 11 meses seguidamente vendo e alertando sobre projeções, e eu devo dizer que a vasta maioria, se não todas as projeções que foram feitas pelo Comitê Científico do Nordeste se materializaram, infelizmente. Tá? Então, os alertas foram feitos. Veja bem, cidades como São Luís, que realizou um lockdown muito bem feito, tá? De acordo com tudo que a gente preconizava, hoje é o único estado do Nordeste que ainda está com níveis estáveis de casos e óbitos. Porque logo depois do lockdown foram mantidas as barreiras sanitárias para entrar na ilha da cidade de São Luís, né? O governador Flávio Dino manteve as recomendações, criou brigadas emergenciais. A mesma coisa, o Piauí teve uma resposta muito boa na primeira fase da pandemia, porque seguiu as recomendações científicas em grande escala. A cidade de Fortaleza fez um lockdown muito bom, teve uma caída abrupta de casos, né? A Grande Recife fez, Grande João Pessoa, mas precisa fazer de novo. Não é porque fez uma vez que a gente abandona, não é que nem jogo de futebol. Você ganhou a primeira partida, você não joga o segundo jogo, tá? Com o adversário. E, aliás, só para Helenira, cuidado com a camisa do Flamengo, que amanhã talvez você esteja mal. E se quiser qualquer, nós podemos fazer uma conversa futebolística antes e depois, não se preocupe, porque o trator Alviverde está a caminho de Brasília. Mas, enfim. Então, Mauro, eu queria transmitir isso para os seus ouvintes. Nós, os colegas, os jovens brasileiros cientistas das universidades federais, trabalharam com o nosso comitê voluntariamente, passando madrugadas acordados, deixando filho, família, obrigações outras, para criar relatórios, para fazer modelagem matemática. O nosso subcomitê de modelagem, eu chamo esses moleques, esses meninos e os mais velhos de heróis. Esses são os verdadeiros patriotas brasileiros, tá? Esse pessoal que, com todas as pressões de produção, loucura que é hoje a vida acadêmica no Brasil, eu não durava 5 minutos numa universidade brasileira, tá? Eu ia ter um troço em 5 minutos, porque o cara tem que fazer 6 serviços sendo pago para fazer meio, tá? E sem recursos, sem ajuda, sem nada. Esses meninos, esses pesquisadores brasileiros das universidades federais brasileiras do Nordeste, do Brasil todo, são heróis. Eles mereciam ser laudados em praça pública. Eu telefono para a gente às 3 da manhã pedindo um gráfico. E o pessoal fala, não, daqui meia hora está com você. Eu tenho que fazer um relatório para não sei quem. A molecada acorda às 6 da manhã para conversar comigo e para me dar os últimos resultados que eles têm dos seus modelos, entendeu? E todos eles estão sofrendo demais, Mauro. Todos eles estão olhando esses números e as pessoas, no meio de reunião, começam a chorar. As pessoas começam a sentir. Aí a gente fala, não, a gente não quer mais reunião burocrática, a gente quer ação. A gente quer que a gente seja ouvido, porque a gente não está falando besteira, a gente sabe o que a gente está falando. Né? A gente quer ser ouvido porque a gente tem 40, 50 anos de experiência fazendo ciência de alto nível e tem por trás suporte. Né? O nosso último relatório teve apoio de pesquisadores da Universidade de Oxford, que diziam que é isso mesmo, a situação do Brasil tem que fazer exatamente o que foi recomendado aí pelo comitê, tá? Mauro, posso emendar uma pergunta nessa? Pode, só uma questão, uma observação que eu queria fazer, até a partir do lugar político de fala do Miguel Nicoleles. Todo mundo sabe, Miguel Nicoleles é um homem de esquerda e tem uma sensibilidade muito forte para as questões do povo brasileiro, e chamar a atenção disso. Se a gente quer olhar para quem teve atitudes realmente combativas durante a pandemia, vamos olhar para os povos originários, para os indígenas e para os quilombolas. Quem, de fato, ergueu barreira sanitária para proteger suas comunidades foram os indígenas e os quilombolas. Eles teriam sido um grande farol para o combate, né, Nicoleles?
Bom, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque nos primeiros momentos da primeira onda, quando nós criamos o nosso site em 24 horas, uma das primeiras publicações que nós pusemos no site foram manuais criados por voluntários da Universidade Federal do Pará, de Marabá, manuais do que fazer para a pandemia nas línguas indígenas, né, dominantes da região. E aquilo foi emocionante, porque foram os alunos, né, da universidade que produziram com os professores os manuais das diferentes línguas, e nós imediatamente publicamos, e foi emocionante ver esse esforço coletivo deles lá na região norte, né, que deve ter ajudado demais, muita gente. Então, esse movimento de baixo para cima que o resto da sociedade brasileira tem que encampar, né, porque a responsabilidade também é nossa. É preciso liderança, mas também é preciso um espírito comunitário, nacional. Outro dia estava discutindo, Mauro e Helenira, a definição de nação. O que é uma nação? Né? A nação não é um país, não são as fronteiras, não é a língua que se fala, não é o nome. A nação é um contrato social assinado de consenso de uma sociedade que aceita assumir certos princípios de convivência comum. Tá? Isso é uma criação da mente humana. A Helenira leu no meu livro isso. O conceito de nação é um conceito abstrato, mental, como qualquer conceito usado em economia, política, né, ciência, matemática, enfim. Mas essa abstração precisa ser assumida de verdade. Não adianta dizer, bater no peito por camisa amarela e falar que é brasileiro. Isso não resolve nada. Ser brasileiro hoje é ficar em casa quem pode, é usar máscara, é evitar contaminar os seus seres, né, os seus vizinhos, seus amores, parentes. Né? Ser brasileiro hoje é defender a nação brasileira da maior hecatombe da sua história. É isso que nós estamos vivendo. Enquanto a gente não puser isso na cabeça, que esta é a guerra de todos os tempos do Brasil, é uma guerra biológica, né? Não é uma guerra de uma nação contra a outra. Mas nós fomos invadidos de qualquer maneira. Nós fomos invadidos por um inimigo extremamente bem evoluído, capaz de matar em grande quantidade, que não vai largar do nosso pé, porque ele atua com a nossa estupidez, ele tira vantagem da nossa ignorância e da nossa estupidez, ele é extremamente hábil para se adaptar a todos nós e continuar sobrevivendo e matar um número razoável, né, de pessoas no caminho, e se nós não virarmos uma nação rapidinho, né, virar nos 30 uma nação de verdade, com um senso coletivo, comunitário, como você falou, Mauro, que os povos indígenas têm, porque eles viviam, desde os tempos idos do Paleolítico Superior, eles viviam no mundo analógico comunitário, que nós perdemos, completamente perdemos no mundo moderno, né? Então, se eu puder fazer esse parênteses, eu divirjo profundamente de autores como Steve Pinker, que dizem que esse é o melhor dos tempos. Truco! De jeito nenhum é o melhor dos tempos. É só ver os exemplos das comunidades indígenas para ver o que o melhor dos tempos era. Onde um indivíduo idoso da comunidade indígena, como eu vi, me emocionei e fui às lágrimas, faleceu numa comunidade do Alto Xingu, e um membro da tribo falou: nós perdemos o livro da história da nossa tribo. Nós perdemos o relato vivo de quem nós somos. Nós perdemos um capítulo que nunca mais vai ser escrito. Isso é sabedoria. Isso é humanismo, isso é quem faz parte de uma nação. Tá? Helenira, a gente está caminhando no final, quero as últimas perguntas para você que estudou tanto. Helenira é professora de matemática, é matemática, Nicoleles. Então, ela adora olhar seus números, professora de matemática do Instituto Federal lá de Santa Catarina, e fez a lição de casa para essa reunião, para essa nossa conversa de hoje, eu garanto. Não é, Helenira? Não precisava tanto, porque eu já tinha lido as coisas antes, porque, como eu disse, eu já andava seguindo aí o caminho, porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos problemas que o Brasil tem, e aí mais gerais, né, é exatamente essa não compreensão do que é a ciência. Isso é uma coisa que eu que dou aula de matemática, né, os princípios básicos de matemática, já conversamos aqui, eu e o Mauro, algumas vezes sobre isso, ninguém compreende. Eu estava olhando as estatísticas, olha a confusão que deu quando divulgou 50% de eficácia, porque ninguém entende, e um dos fundamentos dos furos, né, é a falta de entendimento de matemática. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que tanto a Natália Pasternak quanto o Vecina falaram desculpa, eu vou repetir o Vecina, né, a estupidez dos médicos, assim, né, a falta de compreensão dos médicos, a relação de causa e efeito, de como é que... Eu me lembro muito de uma piada que a gente contava,
desculpa aí, a piada é xenófoba, porque é contra os portugueses, mas dizer assim, o português chegou na beirada da beira-mar, aqui no caso em Florianópolis, e disse que correr engorda porque tem um monte de gente gorda correndo. A piada é horrível de todos os pontos de vista, mas do ponto de vista do princípio científico, é isso que as pessoas estão fazendo quando dizem, por exemplo, ele não divulga a maioria de casos curados, como se as pessoas estão olhando no lugar errado, do jeito errado. E aí eu queria te perguntar isso, como é que a gente podia, né? Por que a formação médica é tão fragilizada nesse aspecto de compreensão do método científico a ponto de acontecer o que aconteceu? Porque, afinal de contas, a gente tem um governo criminoso porque recomenda o tal do tratamento precoce, mas ele precisa de um monte de médico que avalize. Isso é uma questão. E a outra, o subfinanciamento da ciência e tecnologia do SUS, o golpe, né, o teu próprio projeto, né, que a gente teve, que em algum espaço foi fechado, porque o golpe destruiu o que a gente estava num processo de elevação, de desenvolvimento tecnológico, de ciência. E aí, como não resisto, já que o Mauro me disse que é a última pergunta, eu não vou resistir, eu sou militante, de uma certa forma, de uma compreensão da realidade materialista, né? E aí eu percebi que quando você escreve no seu livro novo, né, o verdadeiro criador de tudo proclamou que haja luz, depois de um breve silêncio ele então decretou e que ela seja igual a mc², você tem uma preocupação em que a valorização da ciência tem a ver com a superação de determinados processos religiosos, né, de explicações religiosas, o que não significa militar contra a existência, bom, não sei o que você pensa, mas eu acho militar contra a existência necessariamente de religiões, mas principalmente da gente abordar o fato de que a gente não vai encontrar explicação fora, né? E sinceramente, quando eu te leio, tem um livro chamado 20 Mil Léguas Matemáticas que lida com essa questão que você lida no seu livro, que é se o conhecimento é criado ou descoberto, e eu acho as suas explicações muito materialistas, inclusive marxistas, de um certo ponto de vista. Eu não vejo você citar Marx em nenhum lugar, mas eu vejo isso. Tem um psicólogo russo chamado Vygotsky que tratou dessa questão da plasticidade do cérebro. Eu acho essa explicação uma questão, assim, como é que a gente faz, e aí tem relação uma coisa com a outra, para divulgar a ciência, para as pessoas compreenderem a ciência, para elas superarem as explicações mágicas, para elas procurarem, né, compreender como é que o conhecimento se produz para produzir mais e para a gente poder viver melhor. Na minha leitura, muito menos gente teria morrido não fosse esse contexto de negação da ciência em todos os aspectos, no financiamento, no ensino, na compreensão, na religiosidade. Então, se você pudesse, eu sei que é uma faladona, mas eu acho que se você pudesse falar sobre isso, eu queria muito te ouvir. Veja, a primeira coisa que precisa ser feita é a comunidade científica fazer a autocrítica de que divulgação científica para a sociedade também faz parte da função do cientista moderno. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, cientistas profissionais como eu, né, que tenho 40 anos de carreira, ainda sofrem com o preconceito na comunidade científica mais antiga, né, mais tradicional, de que nós não devíamos estar fazendo o que eu estou fazendo nesse instante, que é falar com vocês, com os seus ouvintes, sobre ciência em termos mais genéricos, que eu deveria ficar na minha catedral de marfim, lidando com os temas abstratos. Essa é a primeira coisa. Nós temos que pôr na nossa cabeça que, sem a gente comunicar o que a gente faz e a relevância do que a gente faz enquanto comunidade, ninguém vai entender e ninguém vai dar valor, né? Eu não tenho tempo para entrar em todos os pontos maravilhosos que você levantou aí, mas eu vou só dizer uma coisa para você. A minha visão é que o cérebro é um criador de universos. E ao longo da história da humanidade, diferentes universos dominaram a história da civilização humana. Então, nós começamos com o mundo natural, porque era a coisa, né, mais relevante, próxima a nós. Não é à toa que o Chamas e os nossos parentes do Paleolítico Superior criavam pinturas rupestres em cavernas subterrâneas com animais e natureza, e não retratavam a si mesmos. Porque o ser humano, como indivíduo, não tinha relevância nenhuma na cosmologia do homem do Paleolítico Superior. A relevância era o mundo. Não é à toa que a minha grande religião atual é dos mongóis, que foram completamente diferentes do que a gente retrata na história. O grande Gengis Khan e Kublai Khan aceitavam todas as religiões no seu império,
o Kublai Khan presidia debates teológicos para tentar entender as diferenças entre muçulmanos, judeus e cristianismos, e ele professava, como o avô dele, o Gengis Khan, que ele acreditava no Big Blue Sky, no eterno Big Blue Sky. Para mim, é o suprassumo da visão de que o cérebro humano é um criador de universos, e o dos mongóis era o melhor de todos no século XIII, tá? E depois vocês podem me convidar para contar a verdadeira história dos mongóis, que nunca foi contada, né? Em contrassenso com o absurdo da Idade Média do mundo ocidental. Os mongóis tinham educação para todos, direitos das mulheres, eram contra a tortura, criaram um código de leis que todo mundo obedecia, inclusive o Big Chef, tá? Então, quando você tem um criador de universos como a mente humana, você vai ter diferentes visões cosmológicas. E a questão não é dizer que essa é melhor do que a outra, a questão é dizer, esta aqui funciona para prever as causas e efeitos do mundo que nos cerca. Eu deixei há muitos anos de ter qualquer embate religioso, militante. Eu sou um ateu convicto desde os 6 anos, né? Desde quando minha mãe me obrigou a ir para a primeira comunhão no dia da final do Campeonato Paulista de 71, e eu dizia para ela, se eu não for para o jogo, o Palmeiras perde. Deus disse isso para mim, se eu não for lá, e não fui ter que fazer a primeira comunhão, o Palmeiras perdeu, nunca mais perdoei Dona Giselda e Deus, né, por aquilo. Mas eu não tenho uma posição militante, porque eu entendo de onde vem a religião, eu entendo perfeitamente de onde vem, e respeito muitas das visões humanísticas, né, que os hindus, os budistas, né, eu estudei profundamente a Renascença Islâmica, que é maravilhosa, né, a matemática, eu não preciso falar para você de Omar Khayyam, não preciso falar da Al-Khwarizmi, que trouxe da Índia a álgebra e os números que nós usamos hoje, que são indo-islâmicos, não são só islâmicos, tá? Enfim, o que eu vejo é que nós precisamos conversar com a sociedade. A nação brasileira precisa ser recriada, na minha modesta opinião, em outros termos. Nós precisamos dizer, veja, nós queremos ter uma nação, mas ela tem que ser de todo mundo. E se é para todo mundo, nós temos que conversar com todo mundo. E todo mundo tem que ser ouvido. Quem vai assinar esse contrato, eu sou brasileiro, tem que realmente ser ouvido. E para isso, a ciência tem um papel fundamental, mas não é um papel hegemônico. Não é um papel de ditar normas, de ser a dona da verdade. É um papel de contribuir com o que ela pode, porque até a ciência tem limites. Como eu discuto no meu livro, discuto no meu livro, porque o cérebro humano dita a nossa ciência, e o cérebro humano tem limites. A biologia sabe disso, a neurobiologia sabe disso. Então, a resposta curta para essa longa debate, que eu adoraria fazer em outros momentos, é que nós precisamos dar voz aos cientistas, precisamos libertar os cientistas para conversar com a comunidade, que no mundo inteiro, vamos ser honestos, quem paga pela ciência básica do mundo é a sociedade de cada país. Então, o cliente tem o direito de receber a devolutiva do que é feito com esses recursos. Isso é fundamental, por isso que eu escrevo livros de divulgação científica. E a segunda é que nós temos algumas respostas. Para uma crise como essa, a ciência tem muitas respostas. E elas precisam ser ouvidas. E as pessoas que não conhecem a ciência e não têm prática diária de viver com a ciência, deveriam ouvir. Mesmo as que estão em posições de poder, né? Poder que no Brasil... Veja, o Brasil é um dos poucos países do mundo. Eu vou para a Islândia, vou para a Suécia, vou para a Noruega, Finlândia. Cadê o palácio do governador? Cadê o palácio do presidente? Não está aqui. Onde está? Não está, porque isso são heranças da era medieval, do feudalismo. O cara que governa tem que morar num palácio, né? Na Escandinávia acabou. E funciona muito bem, eles estão muito legais, entendeu? Então, esse diálogo tem que pôr tudo na mesa. E a ciência tem que participar, né, com todo o seu impacto, mas tem que ouvir também, na minha modesta opinião. Eu queria encerrar com uma pergunta para você, professor Miguel Nicoleles, desde já. Bom, agradecendo demais a tua presença, Helenira, maravilhosa, sempre, obrigado. Agradecendo toda a audiência, todo mundo que mandou superchat. Eu perdi alguns superchats, porque passou muito... Vou mostrar os livros, Mauro. Ó. Esse é o mais recente, que é o Verdadeiro Criador de Tudo. O anterior é esse aqui, veio de Macaíba. E tem o primeiro, que é o Muito Além do Nosso Eu. Eu esqueci de dizer, Lenina, o nosso instituto está lá, está aberto, está funcionando, atendendo 50 mil gestantes
de alto risco por ano, fazendo ciência. Infelizmente, o governo Temer, aquele ministro da Educação, que eu nem lembro o nome dele, de Pernambuco, de triste memória. O Mendoncinha. Eu nem menciono o nome dele. Tem alguns inomináveis no Brasil que eu não menciono. Quando estava lá no Ministério, resolveu tirar o apoio das nossas escolas de educação científica, que durante 10 anos formaram 11 mil crianças, né, da escola da rede pública do Rio Grande do Norte e da Bahia, e que hoje estão fazendo doutorado pelo mundo, não é só no Brasil, não. Estão fazendo doutorado nos Estados Unidos, na Europa, né, entraram nas melhores universidades federais do Brasil. Eu tenho muito orgulho dessas crianças, eu convivi com elas durante uma década, mas quando o Brasil voltar aos eixos, a gente volta com as nossas escolas. Voltaremos. Última pergunta, Miguel. Sim. Realmente o projeto do Instituto lá em Natal é maravilhoso, eu participei lá dos primórdios e realmente impressionante como a educação pode ser transformadora da vida das pessoas, né? Impressionante. A gente testemunhou isso, né? Aqui no Giro a gente vê a quantidade de mulheres negras, indígenas, que hoje são mestras, são doutoras, porque lá atrás, num governo de um torneiro mecânico, elas entraram para a universidade, né? Porque havia cotas e as universidades se abriram. Você afirmou, Miguel, mais ou menos no metade da nossa conversa, você fez uma frase que me impactou profundamente, queria que você falasse para nós sobre ela para encerrar. Você disse assim: 2021 está indo para o buraco. O que nos aguarda em 2021? Então, Mauro, ninguém tem, né, como se diz, a bola mágica do gênio, né, para fazer a bola de cristal, para fazer as previsões e tal, mas a gente esperava, no meio do ano passado, que com a introdução das vacinas no começo do ano e com a realização, né, de lockdowns e de medidas corretas, nós estaríamos numa situação muito melhor do que nós estamos no começo do ano. Como nós vamos ter um retardo na introdução das vacinas em nível de massa, né? Eu não estou falando de espetáculos midiáticos, onde 2 pessoas são vacinadas e não acontece mais nada depois porque não tem insumo para fazer vacina. Não estou falando disso, estou falando de vacinação em massa, como o Brasil sempre fez e fez muito bem, né? Contra a polio, contra o sarampo, contra o H1N1, enfim. O Brasil tem uma tradição e sabe fazer isso, e gente competente. A gente esperava que isso começasse agora, no começo do ano, e isso ia quebrar a taxa de transmissão do vírus em alguns meses. Então, eu esperava que para julho nós íamos começar a ter uma melhora significativa do quadro. Eu já não acredito mais nisso, porque as previsões, mesmo da melhor região do Brasil, aliás, eu gostaria de dizer isso, pontuar que nos próximos dias o Nordeste vai superar a região Sudeste no que tange a casos por 100 mil e a região Sul por óbitos por 100 mil, e se transformar na região com os melhores índices de casos e óbitos por 100 mil do Brasil, de todas as 5 regiões. Então, a aposta que foi feita na primeira fase da pandemia de buscar o apoio científico, provavelmente ajudou de alguma maneira, tá? Que os números do Nordeste vão ser os melhores do Brasil. Mas agora, com a crescida de casos e óbitos e com as taxas de internação cruzando 80% de maneira síncrona em todo o país, e a campanha de vacinação não decolando, não tendo, né, como um efeito estatístico, que a Helenira entende muito bem do que eu estou falando, né, você não tem um efeito estatístico imediato, isso não acontece em 24 horas, vai levar semanas ou meses para você ver, né. Eu estou achando que essa crise nos leva até o final do ano, até o final de 2021. Crise no sentido de ainda temos o vírus circulando em grande número, ainda temos curvas que vão subir e descer, né, porque nós não fizemos um lockdown nacional. Nós temos dificuldades hoje de fazer lockdown em qualquer parte do país, não interessa a situação. Belo Horizonte foi um exemplo positivo que eu tenho laudado em todo lugar que eu vou. Outras cidades pequenas de Minas Gerais estão em crise nesse momento e estão começando a descobrir que tem que fechar, mas estão fechando tarde demais, quando as UTIs já estão cheias. Aí infelizmente, é tarde demais, né? Então, a minha perspectiva nesse momento, e as previsões, Mauro, de modelos, novamente, a Lenira pode me ajudar nisso, cada vez que você projeta mais no futuro, o erro aumenta. Tá? É como você querer projetar o tempo. Né? O cara que faz a previsão do tempo, se ele pudesse, ele dava a projeção do tempo nos próximos 20 minutos, porque daí ele não errava tanto. Né? Então, quando você começa a projetar semana que vem, a outra, a sua barra de erro começa a aumentar, e aí você começa a falar besteira. Né? Então, eu nunca faço isso. Nem o comitê nunca fez projeções de óbitos do Brasil, porque a gente não queria correr o risco de cometer uma barbaridade estatística
né, quando a gente sabe desses problemas. Mas eu posso te dizer que o otimismo que eu tinha em julho, agosto, quando a coisa começou a dar um pouco de refresco, né, ele sumiu. Sumiu porque o apetite no Brasil para se fazer o que tem que ser feito antes da vacinação também sumiu, tá? E isso é muito preocupante. Ok, tá bom. Eu acho que o que a gente pode ter de melhor nesse momento é a verdade, ou pelo menos uma visão realista do cenário que a gente tem diante de nós, e é isso que o Miguel trouxe. Fala, Miguel. Mas só uma coisa, Mauro, eu queria dizer, eu não quero terminar essa apresentação com você depois de tantos anos com uma nota pessimista, tá? Eu acredito no Brasil, eu nunca deixei de acreditar no Brasil, eu estou há 32 anos morando fora do Brasil, voltei, venho para o Brasil 11, 12 vezes por ano, nos últimos 18 anos, por causa do Projeto Natal. Eu continuo acreditando nos cientistas brasileiros, eu continuo acreditando nos brasileiros que amam esse país e que querem, sim, fazer parte de uma nação, e eu não desisto e não vou desistir. Já me chamaram de alarmista, já me chamaram de... porque cientista virou chato, né? Falar a verdade no Brasil é ser chato. Não, a verdade nos liberta, é a pura... é um dos lemas mais importantes que eu aprendi na minha vida como cientista. A verdade, por mais dura que ela seja no momento, ela nos foca em sair de situações como as que nós estamos. E o Brasil tem tudo para sair. Ele só precisa usar tudo de bom que ele tem. O SUS, né? Os nossos cientistas, os nossos médicos de linha de frente, os médicos da saúde familiar que estão se salvando milhares de vidas pelo Brasil, são outros heróis, né? As pessoas que divulgam incessantemente boas práticas, boas notícias científicas, os dados que nós produzimos, e as pessoas que têm o poder de operar, de assinar e fazer, têm que abrir os ouvidos, porque o Brasil demanda que nós temos o dever de ter uma reação condizente com o que o povo brasileiro exige, que é sair dessa crise o mais rapidamente possível. E eu nunca, jamais vou abdicar de acreditar nesse país e na força que o povo brasileiro tem de sair de situações como essas, né? Legal. Bom. Boa mensagem para a gente encerrar com esperança, né? A verdade não é prima do ceticismo, não. Ela é irmã da esperança, na verdade, sempre, né? Helenira, obrigado. Esperançar. Fala, Helenira, queria te agradecer também pela presença. Eu que quero agradecer, Mauro, professor Nicoleles, né, pelo empenho. Acho que é um trabalho cotidiano, como ele disse, é muito tempo dedicado e sempre com esse compromisso, né? Independente de ser um super pesquisador internacionalmente reconhecido que está nos Estados Unidos publicando, sempre com todo o cuidado de ajudar a puxar o desenvolvimento do Brasil. E eu acho que isso é um compromisso que nem todo pesquisador que saiu como o senhor teve, e penso que é fundamental. Parabéns, muito obrigada, né? A gente agradece demais e vamos estar sempre nessa luta para acabar com a pandemia e com o pandemônio, né? Foi ele que cunhou. É isso aí. Obrigado, Mauro, e TV 247 pela oportunidade, porque é demais. Eu que te agradeço, Helenira. Bom, professor Miguel Nicoleles, já tem fila de gente dizendo aqui, queremos ouvir a história dos mongóis, marquem outro programa. Vai ser um prazer. Mauro, muito obrigado pelo convite, pela gentileza e tudo de bom para vocês. Para a Helenira também, muito obrigado, viu? Agradeço demais. Tudo que você faz pelo nosso país. Valeu, gente. Amanhã estamos de volta mais uma vez. Paz e bem. Tchau.